Pois diz assim a palavra de Deus, preste atenção. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Vamos recapitular novamente, em nome de Jesus Cristo, livro de Josué, capítulo 3, versículo 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo o Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. A Bíblia para o céu, em nome de Jesus. Diga comigo: meu Deus, acabamos de ouvir a leitura da tua palavra. Senhor, fala conosco, porque nós ouvimos a tua palavra. Amém e amém, Jesus. A glória a Deus, e batam palmas. Desocupe as mãos e batam palmas, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Oh, glórias a Deus. Meus queridos e diletos irmãos, eu quero vos dizer que para nós, que somos servos de Deus, que almejamos os céus, a coisa mais gostosa é nós sentirmos a presença de Deus. É nós sentirmos a presença do Todo-Poderoso. Quantos gostam de sentir a presença de Deus? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus. Antes de tudo e mais nada, eu quero perguntar quem já nesta noite está sentindo a presença do Espírito de Deus. Levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu confesso a vocês, meus irmãos, eu estou sentindo nesta noite algo sobrenatural. E esse algo sobrenatural que estamos sentindo, que eu estou sentindo e você está sentindo, é a presença de Deus, é o poder de Deus no nosso meio. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, quando o Senhor passa, a glória de Deus passa, o poder de Deus é manifesto. Nós vemos no meio da igreja o povo falando em línguas estranhas, glorificando e exaltando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Isso é poder de Deus, é majestade de Deus, é glória, é nobreza de alma, é poder de Deus aqui nesta noite. Glorianda Labaia. Os anjos de Deus estão passeando em nosso meio neste momento. Eu sinto a presença dos anjos e vejo, meus irmãos, neste momento, a nuvem de Deus que está passando. Relâmpagos e trovões, meus irmãos, estão a se manifestar no meio da igreja neste momento. Isso é a presença de Deus, isso é o poder do Espírito Santo. Infelizmente, não são todos que podem sentir essa presença. Infelizmente, não são todos que podem sentir essa glória que você está sentindo nesta noite. O texto sagrado em que lemos, nós vemos, meus irmãos, Deus mais uma vez demonstrando o seu grande e soberano poder para os filhos de Israel. Deus falara a Josué dizendo: Josué, segue avante, Josué, vai em frente, porque eu tirarei a terra de Canaã, terra que emana
Vai em frente, Josué, esforça-te, tem de bom ânimo, Josué, e eu serei contigo, como eu fui com Moisés, meu servo. Josué, esforça-te, esforça esse povo para entrar na terra que eu prometi. E eu vou mostrar para este povo, Josué, que eu também sou com você, da mesma maneira que eu era com Moisés, meu servo. Eu vou mostrar para este povo, Josué, que eu também estou com você, e eu estou caminhando com vocês. Olhando a lamaia. Josué imediatamente expulsou o povo, ajuntou a congregação e disse: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Eu deixarei registrado no livro de Josué, capítulo 3, versículo 5. Olhando a lamaia. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué mandou o povo santificar, gritou em voz alta dizendo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Deus já havia revelado a Josué que haveria de operar grandemente diante dos olhos dos filhos de Israel. Deus prometeu também a Josué de estar com ele em todos os seus passos, por onde quer que ele andasse. A presença de Deus estava com ele. Sejam glórias a Deus. Meus irmãos, o povo de Deus santificou. O povo de Deus, aleluia, consagrou ao Deus de Israel. Gloriando a Labaias. E no outro dia partiram bem cedo. Deus havia prometido a Josué: Josué, segue em frente, e você vai encontrar a terra que eu prometi ao meu povo Israel. Mas quando caminhavam, Josué, meus irmãos, se deparou com o rio Jordão que estava à sua frente. Josué parou naquele momento. Talvez a Bíblia não menciona, mas talvez Josué pensou naquele momento: mas e agora? O que vamos fazer? O Senhor mandou nós prosseguirmos à frente, o Jordão está à nossa frente, esta água é muito forte, o Jordão está bravo neste momento, as águas são fortes, a correnteza é forte, e nós não podemos atravessar o Jordão nadando de maneira nenhuma. O que vamos fazer? Josué orou a Deus, e Deus falou mais uma vez com Josué: Josué, o que tem convosco, Josué? A arca do concerto do Senhor está convosco, Josué. E a arca do concerto do Senhor está convosco, Josué. Então a minha presença também está com você, Josué. Porque a arca do concerto do Senhor representava, meus irmãos, a presença de Deus. A presença de Deus estava com os filhos de Israel. Então Deus mandou que Josué mandasse que os levitas, a única tribo que tinha o direito de tocar na arca, os sacerdotes pegassem a arca e fossem na frente. E assim os sacerdotes fizeram, porque os filhos de Israel não podiam tocar na arca, eles não podiam se aproximar da arca, eles não podiam nem sequer olhar para a arca de Deus.
Veja, meus irmãos, como nosso Deus é tremendo, como nosso Deus é poderoso. Somente os levitas é que podiam tocar na arca de Deus. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 2, a palavra de Deus nos revela que só os levitas, porque só os levitas? Porque os levitas foram escolhidos para ministrarem na casa de Deus, para cumprirem o sacerdócio divino de Deus, e por isso eram escolhidos para carregarem a arca. Eles podiam tocar na arca, eles podiam olhar para a arca, eles podiam se aproximar da arca, porque eram escolhidos e podiam se aproximar da presença de Deus, podiam se aproximar de Deus. E meus irmãos, eu quero vos dizer, se você é um escolhido de Deus, você pode se aproximar de Deus nesta noite, você pode sentir a presença de Deus nesta noite, você pode sentir o poder do Espírito Santo de Deus no seu coração, na sua vida nesta noite. Glória a Deus! Quantos creem que vocês são escolhidos de Deus, levante a mão e glorifique o Rei. Levante a Deus agora. Os escolhidos de Deus podem se aproximar de Deus, podem sentir a presença de Deus, como os levitas podiam se aproximar da arca que representava a presença divina do Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! Aleluia! Os sacerdotes pegaram a arca, glórias ao Cordeiro Divino de Deus. Pegaram pelos varais e conduziram aquela arca, que continham 3 objetos ofensivos. Sejam glórias a Deus. Depois passaremos a falar dos objetos ofensivos que havia na arca. E eles, meus irmãos, andaram de encontro ao Rio Jordão. Aleluia, como Josué os havia ordenado. Josué falou para os anciões: olha, pega a arca e caminha, vai em frente no Jordão, porque a ordem é de Deus. A ordem de Deus, nós temos que passar pelo Jordão mesmo. Não vamos contar a pago, nós vamos passar ali, porque Deus ordenara que nós passássemos pelo Jordão. E quando, meus irmãos, os anciões carregando a arca se aproximavam do rio Jordão, aleluia, eu creio que naquele momento eles pararam ali. Josué ainda não sabia o que Deus haveria de fazer naquele momento, mas eu creio, meus irmãos, que Deus começava a lembrar a Josué o que havia acontecido no Mar Vermelho. Deus falava no subconsciente de Josué e dizia: Josué, tu ainda era uma criancinha quando eu abri ao meio o Mar Vermelho. Josué, a minha presença abriu o Mar Vermelho, e neste momento a minha presença, que está representada pela arca do conselho do Senhor, vai abrir o Jordão também, Josué. Orianda Labaias. Josué confiante em Deus naquele momento. Quando se aproximavam os anciões, as águas do Mar Vermelho começaram a acontecer um reboliço naquele momento. As águas, meus irmãos, começaram a se perder ao meio, da mesma maneira que Deus havia abrindo outrora o Mar Vermelho. Deus estava abrindo com a sua presença, a presença da arca no conselho do Senhor, também o Jordão. O Jordão abriu-se ao meio. Os anciões que carregavam a arca
E ali no meio do Jordão eles pararam. E Josué falou: olha, eu vou pegar aqui 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel como testemunho deste grande milagre, desta maravilha que Deus operou. Os filhos de Israel não podiam, as demais 11 tribos de Israel não podiam se aproximar da arca, e por isso eles andavam cerca de 2.000 côvados de distância, que corresponde, na nossa quilometragem, quase 1 quilômetro de distância. Era o que os filhos de Israel podiam se aproximar da arca. É o que está registrado em Josué capítulo 3, versículo 4. A glória a Deus! A glória a Deus! Diz assim: haja contudo distância entre vós e ela, com uma medida de 2.000 côvados, e não se chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Portanto, por este caminho nunca passeis antes. A glória a Deus, igreja. Eles não podiam se aproximar da arca, porque não eram escolhidos para este ministério, não eram escolhidos para se aproximar tanto de Deus quanto a tribo de Levi, os levitas, que levavam a arca com eles. O povo de Israel passou, quando o último israelita passou. Então Josué começou a glorificar e a exaltar mais uma vez o nome do Senhor que vive, pela sua presença, pela presença de Deus que estava na arca. Ele dizia: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Oh, aleluia! A arca representava a presença de Deus. Números capítulo 10, versículo 35. A arca representava a presença divina de Deus. Quem está sentindo a presença de Deus aqui hoje? Se você está sentindo a presença de Deus aqui hoje, é porque a arca de Deus está na tua vida. A presença de Deus está na tua vida. A arca de Deus está no teu coração. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Mas por que, presbítero, que a presença de Deus estava na arca? Diziam glórias a Deus. Meus irmãos, no Êxodo capítulo 37, a epígrafe nos fala sobre a arca. A arca do concerto de Deus. Depois vocês podem observar, Êxodo capítulo 37 vai falar com vocês claramente a respeito da arca do concerto de Deus. Ostentava-se na arca um vaso de ouro, o qual colocaram maná no deserto. Mas o que mais que tinha dentro da arca, presbítero? Dentro da arca também tinha as tábuas do testemunho, as tábuas da lei do Senhor. O que mais que tinha dentro da arca, presbítero? Dentro da arca também existia a vara de Arão, que havia florescido pelo grande poder de Deus, para testemunho entre os filhos de Israel, para testificar que verdadeiramente Deus escolheu a
para o sacerdócio. Deus escolheu os levitas para o sacerdócio divino de Deus. Dá glória a Deus, igreja. Dá glória a Jesus. Meus irmãos, a palavra de Deus, meus irmãos, no livro do escritor desconhecido Hebreus, capítulo 9, versículo 4, nos mostra os 3 fatores ostensivos que existiam dentro da arca. E por isso a presença de Deus estava na arca. Se levantassem a arca, Deus também se levantava com ela. Se andasse com a arca para frente, Deus andava também com a arca para frente. Se a arca parasse, Deus também parava com a arca. Se o povo de Israel saísse a peleja e não levasse a arca, Deus não saía a peleja com o povo de Israel. Mas quando o povo de Israel saía a peleja e levava a arca, o Senhor dos exércitos de Israel saía com a peleja. Infelizmente existem muitos crentes nos dias em que vivemos que já perderam a arca de Deus, que já perderam, não sentem mais a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, não sentem mais o poder de Deus, não sentem mais o povo da glória que nós estamos sentindo aqui agora. Mas graças a Deus que ainda existem muitos que estão levando consigo a arca de Deus, que é representada para nós a presença do Todo-Poderoso, a presença do Pai, a presença do Filho, a presença do Espírito Santo, a presença de Deus. Quantos ainda tem a arca de Deus na sua vida? Levante a mão e glorifique e exalte o nome do Senhor. Levante a mão e glorifique, você que tem a arca de Deus, você que tem a arca de Deus na sua vida. Levante a mão, glorifique e exalte o nome de Deus. Aleluia. Os que não têm a arca de Deus não estão glorificando agora. Os que não têm a arca de Deus não vão bater palmas agora. Mas você que tem a arca de Deus, a presença de Deus na sua vida, vai glorificar, vai bater palmas, vai exaltar o Senhor que vive reina. Oh, aleluia! Glória a Deus! Mas o porquê que a vara de Arão florescia, as outras nações queriam também receber uma oportunidade para o ministério do sacerdócio divino de Deus. Queriam também ministrar na casa de Deus, porém Deus não os escolhera, mas escolhera Arão para este ministério, o ministério do sacerdócio de Deus. Alguns descontentes chegaram a Moisés e reclamaram com Moisés e falaram: por que Moisés, só Arão recebe estes privilégios? Por que só Arão pode ministrar na casa de Deus? Por que também alguém de outra tribo não é escolhido para os serviços da casa de Deus, e só Arão e os seus filhos, os seus parentes, só os levitas que podem, Moisés? Moisés, meus irmãos, manso como ele era, ele disse: por que estás nervoso? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos escolher cada um maioral de uma tribo. Das 11 tribos que restam, Arão representará a tribo dos levitas. E as demais 11 tribos vai enviar cada uma delas um maioral. E há de ser que aquele que o Senhor escolher para a sua obra, este será
Aleluias. Então chegaram ali, cada um maioral de uma tribo. Chegaram ali diante de Moisés. Arão estava ali representando os levitas. Chegaram ali da tribo de Rubens, da tribo de Naftali e das demais tribos de Israel, cada um representando a sua respectiva tribo. E quando chegaram ali, Moisés disse para eles: cadê o cajado de vocês? Muitos disseram: mas precisa de cajado, Moisés. Ele disse: precisa do cajado, porque na obra de Deus precisa do cajado. E eles correram, cada um para buscar uma vara, um cajado para eles. Chegaram ali. Está aí, Moisés, cada um de uma tribo. Eles enviaram cada um a sua vara na terra e foram dormir. Todos dormiram. E de manhã bem cedo acordaram, cada um mais apavorado que o outro, foram correndo para ver o que havia acontecido com aquelas varas que eles enviaram na terra. Quando chegaram lá, aqueles representantes das 11 tribos olharam para suas varas. Cada vara estava escrito a tribo e o nome do representante da tribo. Estavam todas as varas ressecadas. Estavam todas as varas secas. Só de pegar nas varas elas quebravam. Porém a vara de Arão, ela floresceu e deu amêndoas ainda, diz a palavra. A vara de Arão floresceu. E Moisés, ao olhar, meus irmãos, aquele acontecimento, ele exclamou em grande voz e disse: eis aí o homem escolhido por Deus para ministrar na sua casa. Quem é escolhido de Deus, levante a mão e glorifique e exalte a Deus. Quem é escolhido de Deus, para a obra de Deus, glorifique e exalte a Deus. Oh, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. E para testemunho, o Senhor mandou que Moisés pegasse aquela vara que havia florescido diante dos filhos de Israel e colocasse como um objeto que os tentava dentro da arca. Foi um dos 3 objetos que tinham dentro da arca a vara de Arão que florescera. Dá glória a Deus, igreja. Deus, Ele escolheu o seu povo. E eu tenho certeza que os escolhidos de Deus nesta noite já estão sentindo uma renovação muito grande, uma renovação espiritual na sua vida. Estão sentindo um poder sobrenatural no seu coração. Isso é Deus, meus irmãos, que tem escolhido o seu vaso. Oh, glória a Deus. Deus tem escolhido os seus vasos. A palavra de Deus nos conta uma história quando Davi, meus irmãos, ele trouxe de volta a arca de Deus, que há 20 anos estava fora de Israel. Eu quero vos dizer que a arca de Deus estava 20 anos fora dos filhos de Israel. Então, meus irmãos, isso quer dizer que Israel esteve 20 anos afastado do Deus Todo-Poderoso. Israel esteve 20 anos sem a presença divina de Deus. Mas quando Davi, meus irmãos, foi assumir o trono de Saul, após a morte de Saul, a primeira coisa que ele se preocupou não foi assentar naquele trono e pegar um cetro de ouro e a sua coroa. Ele se preocupou com a arca de Deus, que há 20 anos estava fora dos filhos de Israel. E ele foi imediatamente buscar a arca de Deus, que estava, aleluia, fora. E quando ele trazia a arca de Deus, que estivera, meus irmãos, na mão dos filhos
filisteus por muito tempo. Pragas sobrevieram sobre eles. O Deus da mão deles quebrou a cabeça, os seus braços diante da arca de Deus, porque ali estava a presença de Deus, do Deus vivo que fez os céus e a terra, e o Deus da cor, o Deus falso, o Deus morto, não conseguiu ficar de pé diante da arca de Deus, que continha a presença divina de Deus. Então Davi, ao trazer a arca, ouviu-se vozes de júbilos e de alegria, diz a palavra. O povo de Israel começou a jubilar, a glorificar, a exaltar e a engrandecer o nome do Senhor que vive e que reina para todo sempre. O seu júbilo subiu e chegou até mesmo ao ouvido dos filisteus, que temeram muitíssimo, diz a palavra. Os filisteus, ao ouvir aquela voz de júbilo, falaram uns para com os outros: que júbilo é este? Que alegria tão grande é esta que está no meio deste povo? Só pode ser a arca do concerto de Deus. Eles passaram o Jordão, e quando a arca estava com eles passaram o Mar Vermelho, e quando a arca estava com eles venceram seus oponentes. Aleluia! Se a arca de Deus estiver com eles, então a presença de Deus também está com eles. Aleluia! E temeram muitíssimos filisteus naqueles dias, diz a palavra. Levante as mãos e glorifique e exalte a Deus. Levante as mãos e glorifique. Exalte o nome do Senhor. Irmãos, infelizmente nós não vamos poder prosseguir mais com essa mensagem. A mensagem ficou pela metade hoje. Mas, se Deus permitir, no tempo oportuno nós vamos trazer ainda mais essa palavra para a igreja do Senhor. Aleluia! Dá glória a Deus. Glória a Deus! Quem crê que a presença de Deus está na sua vida, levante a mão. Quem crê que a presença de Deus está na tua vida, diga glória a Deus. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes no meio do Jordão em seco. E todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Glória a Deus! As últimas palavras para a igreja do Senhor. Se Deus está na tua vida, não há Jordão que se apresente na tua frente que você não passe. Não há tribulação que apareça na tua vida que você não possa suportar. Não há barreira, não há embaraço que se apresente na tua vida que você não possa, aleluia, vencer. Dá glória a Deus. A palavra de Deus nos diz: quando passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, eu estarei contigo. Deus está conosco. A arca de Deus está conosco. A presença de Deus está nos nossos corações, meus irmãos. Vem aqui na frente quem quer sentir a presença da arca do concerto de Deus. Você que há muito tempo está sem a arca, sem a presença de Deus, corre que avante agora! Deus quer manifestar glória na tua vida! Corre aqui na frente, venha sentindo a presença de Deus, venha sentindo a presença do Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar agora e sentir a presença de Deus aqui agora. Os escolhidos de Deus vão glorificar. Os escolhidos de Deus
vão sentir neste momento a descida do Espírito Santo. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1, vai se repetir neste momento. O som como de um vento veemente e impetuoso, ouve-se neste momento. Isto é a glória, é o poder e a presença divina de Deus.